Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor. Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição desse podcast. Com os mais sinceros votos de Feliz Ano Novo, o primeiro episódio da temporada 2022 da Gregário Cycling Podcast chega esperançoso para o ano que está por vir e cumpre logo uma das nossas principais promessas para 2022. Sim, Henrique Avancini, por incrível que pareça, o maior ícone do ciclismo brasileiro, chega pela primeira vez por aqui em uma conversa sobre início de temporada, preparação física, preparação mental, a expectativa para a Copa do Mundo que vai rolar aqui no Brasil em abril e as estratégias que ele usa para começar bem o ano e seguir forte durante toda a temporada. É claro que o papo também rendeu uma reflexão sobre o passado recente, algumas especulações sobre o futuro no ciclocross e no ciclismo de estrada. Será que vai rolar? Fato é que rolou um desafio aos cons do Nicolas Sessler que ainda permanecem na Serra Fluminense. O Radio Nico foi intimado aqui ao vivaço pelo Henrique Avancini. O podcast da semana e o primeiro do ano começa agora e é só com ele, Henrique, no Gregário Cycling Podcast. Henrique Avancini, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É uma grande honra ter você aqui com a gente, cara. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar de bike e principalmente falar de bike com esse velho amigo aí que é bom de conversa pra caramba, que é o Nicolas. Quase não fala, né? Quase não fala. Eu sou um bom ouvinte. Tá, a prova é o Nicolas. Escuta bem, o ideal, bom companheiro para treinos de base longo, né? Você não fica entediado nunca. Pode fazer uma semana de 35 horas de pedal que você vai escutando papo o dia inteiro, né? Ô Henrique, a gente pensou, é a primeira vez que você participa com a gente aqui, é o nosso 85º programa já, e eu confesso que não foram poucas vezes, foram várias, inúmeras vezes que a gente pensou, cara, o Henrique tinha que vir no programa, como é que a gente vai trazer? Essa pauta faz jus à altura dele, essa pauta não faz, quando que ele vem? E essa era uma coisa que até era uma ansiedade que a gente tinha de ter você aqui com a gente, como expoente do ciclismo, é um cara importante para todo mundo que pedala aqui no Brasil e no mundo também. Então, esse foi um grande momento que a gente achou oportuno, é o primeiro programa de 2022, é o início de uma temporada pra gente aqui no Gregário. Agora, eu já colocando no tema, eu queria te perguntar quando que a sua temporada 2022 começou, porque não foi agora no dia 1º de janeiro, né? Não foi agora. Geralmente tenho ali uma janela em algum momento entre começo de novembro a começo de dezembro. Esse ano eu retornei aos treinos, né, os treinos da pré-temporada na última semana de novembro, que foi até um pouquinho mais tarde do que geralmente eu fico. Esse ano eu prolonguei um pouquinho o meu período de descanso, tirei uma semana a mais do que geralmente é a minha média, tava precisando. Acho que eu terminei o ano até andando legal, assim, mas foi um ano que cansou bastante a minha cabeça. Acho que esse é um dos pontos mais difíceis de você mensurar, né? Qual é o nível do teu desgaste mental, porque isso pesa demais no contexto de preparação. Henrique, depois de uma parada, tem 3 dimensões, para resumir muito, né? Mas tem 3 dimensões. Tem a física, tem a mental e tem a ritmo de prova. Qual para você é mais desafiadora de retomar o pique? Eu acho que assim, o grande objetivo do break de temporada é a recarga mental para mim, mais do que a física até. O descanso físico, você não precisa de tanto tempo para você estar apto a absorver cargas de treinamento novamente. Mas mentalmente falando, de você voltar até a coceira para se preparar, para fazer preparação de uma forma profunda, eu acho que esse é o grande ponto. É isso que eu sempre busco. De onde eu vou buscar motivação, de onde eu vou jogar lenha na fogueira para começar mais um ano e para eu ter gana realmente de trabalhar um pouco além, né? Eu não fazer só o mínimo ali, né? Só o básico. Acho que esse que é um grande ponto. O ritmo de prova, acho que é a última das preocupações. Eu acho que você ter uma boa pré-temporada, para mim, é sempre
um momento muito definidor, assim, do meu ano, né? Acho que boa parte das minhas grandes conquistas foram formadas, foram construídas até fevereiro, cara. E depois eu só refinei elas ao longo dos anos até chegar o momento de entregar uma grande performance numa grande prova, num grande objetivo. Mas as minhas melhores temporadas, assim, final de fevereiro ali, eu sabia que, putz, posso apostar alto em mim mesmo essa temporada, que eu sei que eu vou entregar. É uma questão de tempo e aonde, e quantas vezes, mas eu sei que, cara, o corpo, a mente, está tudo muito alinhado para entregar grandes rendimentos nas provas. Henrique, você é uma pessoa que, pelo teu mérito e trabalho e de toda a sua equipe, chegou à elite mundial e se manteve na elite mundial. Disse que mais difícil que chegar no topo é ficar no topo. Como é que é para você, a cada início de temporada, você achar a sua, com todas as conquistas que você já teve, o teu nome já está na história indiscutível, e de você achar a motivação de estar com gosto de sangue na boca para a temporada que começa? Pô, Álvaro, acho que esse é um ponto... Para mim, assim, eu sempre reflito muito sobre isso, porque acho que a curva de crescimento da minha carreira foi muito atípica, é muito atípica, né? Eu, como atleta de elite, meu crescimento ano a ano foi muito expressivo e eu fui muito pioneiro em muitas coisas. Eu fui o primeiro top 10, o primeiro top 5, o primeiro top 3, a primeira Copa do Mundo, o primeiro título mundial. Então, assim, a cada coisa nova que você alcança é muito especial, cara. Pelo efeito que isso causa na comunidade, acho que o mountain bike me permite muito isso, ter talvez um engajamento e uma identificação com as pessoas muito latente. Isso é uma recarga enorme. É muito difícil você achar o equilíbrio assim, pós-conquistas. Você se motivar após uma grande conquista é absurdamente difícil. Depois de um título mundial, depois de uma vitória de Copa do Mundo, depois de um grande, que eu chamo de hit emocional. E não é o título, não é o que o seu ego, que você relaxou, coisas do tipo. É que por trás de uma grande conquista, que geralmente assim, é uma quebra de barreira, existe um trabalho de longo prazo tão grande, tão profundo, tão intenso, que quando você realiza aquilo ali, parece que a carga positiva do teu corpo, ela é dispensada. E é uma situação maravilhosa de você sentir, mas extremamente perigosa para um atleta, porque após grandes vitórias, o que aumenta é a expectativa, a exposição. Você mesmo subiu o seu padrão de cobrança. Então, acho que esse talvez seja o maior desafio, sabe? De encontrar essa motivação pós-grande conquista. Aliás, sabe que tem coisas que com certeza você nem imagina, né? Eu pedalo de estrada há muito tempo e fui me aventurar no gravel ano passado e completamente sem noção, despreparado, fazer a prova lá do Mário Roma. E aí eu fui fazer um percurso curto de 60, com 5 quilômetros, meu pneu traseiro foi para o chão, fiquei no aro. E aí eu me inspirei na tua prova que você chegou no aro e falei, se o Avancini naquele elite dele conseguir completar a prova lá no aro, eu vou conseguir até achar uma câmera mais na frente. E motivado por você, pela tua referência, eu pedalei 10 km no ar, eu não caí, não rasguei o pneu, num terreno que eu não conhecia. Então, assim, tem coisas que você, pelo teu exemplo, multiplica, que você não imagina nem prevê, né? Como o feito que você fez daquela tua chegada. Mas foi engraçado que esse insight deve acontecer com muita gente, como aconteceu comigo. E essas histórias de volta e meia devem voltar para você. Né? Voltam, e é surpreendente. Acho que essa é uma das grandes belezas do esporte, né? Que as lições nem sempre são óbvias, né? Essa prova, essa chegada para mim, cara, foi talvez uma das maiores frustrações que eu já tenha passado na minha carreira, assim. Ter passado um ano difícil pra cacete, onde eu tive alguns problemas de bastidores dentro das pistas. Enfim, foi um ano que as coisas saíram muito do trilho para mim. E nesse nível, você conseguir manobrar um navio, eu sempre uso essa analogia, que é como eu enxergo, sabe? Não é que você tá virando um jet ski no mar, você tá virando um navio, se a coisa vai para a direção errada, putz grila, cara, é difícil você reverter a situação. E, cara, eu consegui, assim, dentro do mesmo ano, meio que me refazer, me reencontrar, voltar a competir bem, voltei a ganhar eventos de Copa do Mundo. Eu queria muito vencer um cross-country olímpico, né, cara? Era um ano que, obviamente, por razões óbvias, eu tinha um desejo enorme de performar bem nos Jogos Olímpicos. O desempenho foi aquém pela minha expectativa e pelo que eu vinha construindo, né, ano a ano. Então, óbvio que eu sempre falei isso antes, né, que pensar em medalha nos Jogos
Jogos Olímpicos era um objetivo ambicioso, mas era palpável pelo que eu tinha realizado nas temporadas anteriores. E, enfim, ter passado por um ano assim que, sabe, eu virei 2020 como número 1 do mundo e nesse momento da Copa do Mundo ali eu já estava figurando na beirada do top 10 do mundo, né? Então é um passo atrás considerável, e vencer um grande evento seria extremamente especial para mim, me daria sem dúvida uma sensação enorme de redenção comigo mesmo, ou com que eu assumo ser a minha missão, a minha responsabilidade com a modalidade. E, enfim, e depois que a prova passou, cara, parece que teve mais valor eu cruzar a linha de chegada furado sem pneu do que se eu vencesse uma Copa do Mundo. Então acho que tem sempre uma lição muito profunda por trás das nossas condutas, e não foi uma coisa que eu pensei, que eu considerei, ou aquilo ali era, cara, basicamente programação mental. Eu tava numa prova e tinha que chegar na linha de chegada. Mas foi impressionante para mim, assim. Talvez tenha sido um dos episódios, até hoje, mais marcantes da minha carreira. O Henrique, você falou aí da Olimpíada, teve também o vice-campeonato no Mundial de Short Track também, que ali bateu na trave, era uma Rainbow Jersey, né? Sempre é. E tem essa história também da etapa da Copa do Mundo com o pneu furado. Você é o tipo de cara que chega nessa época do ano, escreve quais são os objetivos, tenta colocar, lembra do Cielo que colocava no teto do quarto, né, a meta de tempo que ele queria fazer. Você costuma buscar esse tipo de inspiração? Tenho, e é extremamente importante para mim. Isso é uma coisa necessária, assim. Antes de eu começar a minha pré-temporada, eu só consigo começar a treinar se eu tiver o meu planejamento anual. E eu planejo semana a semana. Qual tipo de treinamento em cada semana, aonde que eu estarei, quando que eu viajo, quando que eu chego, onde que eu fico. É óbvio que o planejamento é sempre adaptável por necessidade, mas eu tenho um planejamento feito para as próximas 45 semanas. Isso para mim é extremamente importante. E óbvio que é sempre pensando, né, nas competições que eu mais quero performar. Eu não trabalho com pico de performance, né? Eu não uso essa metodologia, mas o meu planejamento global assim, é sempre voltado para os grandes objetivos, né? E isso, poxa, às vezes eu vou até mais profundo do que simplesmente visualizar ou definir qual é o meu maior objetivo. Às vezes eu começo a trabalhar até como que eu quero que a prova seja desenvolvida, como que eu quero que seja a minha preparação até lá, como que vai ser o pós-prova. Eu gosto muito de trabalhar na minha mente esse nível de detalhes, assim. Você falou disso e eu lembro muito de ter aprendido muito isso com você desde que a gente está em contato, né? E você ter um plano, preparar onde você quer chegar e ter esses objetivos claros. Mas isso também, outra coisa que eu aprendi muito com você, porque eu lembro desde o início, lá quando você era júnior, e todo mundo te chamava de louco, né? Não, porque o Henrique treina eu não sei quantas horas por semana, e ele faz musculação, bike, fisioterapia, não sei o quê, tantas sessões e tal. E a galera até te taxava, né? Aqueles primeiros anos que você estava na ISD e etc. Mas eu sempre vi você com um objetivo muito claro. Como você olha para isso, né? E dentro do que seria aí, vamos falar, treinamento de base, isso eram épocas? Ou você pode dizer, cara, que era o que você me falava na época, eu estou construindo a base para a minha vida, né? Não é uma questão de um período somente. Eu estou trabalhando numa mudança dos limites do corpo a longo prazo também, né? Eu acho que assim, eu sempre consegui trabalhar dessa forma a partir do momento que a minha mentalidade estava voltada em algo muito mais distante do que o ambiente que eu estava vivendo, de fato até, né? Então, eu almejava chegar num nível mais distante. Com o tempo, assim, ainda bem cedo, né, ali na Júnior, começo do Sub-23, eu percebi que, poxa, eu preciso expandir um pouco mais o que é o meu limite, o que são as minhas capacidades. Então, eu não posso fazer o que a literatura
me diz para eu fazer. Eu tenho que mudar de alguma forma o que são os parâmetros de preparação. E foi, acho que a partir dessa mentalidade, dessa semente, assim, que eu fui aos poucos, e foi um processo, né? Aos poucos eu fui me capacitando, passar por uma preparação cada vez mais complexa, cada vez mais profunda, com mais sessões, com mais coisas. E isso, assim, a galera criticava bastante, né? E eu sempre fui até bastante... Tentei manter a minha privacidade, né, em relação aos meus treinamentos. Até hoje, assim, eu não compartilho todos os treinos que eu faço. Pô, meu Strava eu subo 3, 4 atividades lá por mês só. Eu tenho mais com aí em Petrópolis que você, dos 3, 4 dias que eu passei aí, pô. Filha da mãe! Aí eu falei, pô, o dia que eu tiver um treino mais forte, eu tenho que ir aqui e ligar o Strava. Mas tem uns aqui ainda, tem um que eu não tirei, não. Então, eu tô sabendo quais são, fica tranquilo. Estão arriscados. Fica tranquilo, mas não dorme hoje, né? Não, é porque você realmente, cara, sempre foi inovador, né? E você sempre buscava fazer algo que os outros não faziam, justamente nisso, né? Eu acho que até nesse approach ao que seria base e não base, né? O ciclo tradicional do treinamento diz, olha, você faz X semanas de base, né? Treino de capacidade aeróbica, focado em um pouco mais de volume, depois você começa a entrar no período específico, pré-competitivo, competitivo, não sei o que, tem seu pico, descansa. Seria talvez a fisiologia bem tradicional, e a maioria sempre seguiu esse, principalmente no mountain bike, né? Sempre seguiu essa metodologia. E o que você fazia desde o início, até você falando, né? Não é objetivar ter um pico de performance, mas crescer, talvez, aí vamos usar a analogia, a base, como um todo e sempre. Fazer teu motor crescer, né? Eu acho que assim, o que a literatura prega, né, em treinamento esportivo é o caminho seguro. E não é que o seguro seja fácil, né, cara? Acho que muitas vezes assim as pessoas me compreendem mal quando eu falo que eu treino mais ou faço coisas do tipo assim. O que eu fiz ao longo dos anos aí, ao longo dos 10 anos já, foi começar a tentar ser criativo na minha preparação, a arriscar, a entender como elementos diferentes da preparação poderiam colaborar entre si, sair um pouco do óbvio, e ver onde que tinha margem de melhora. E, cara, isso você se expõe ao risco. Acho que uma das coisas assim que eu carrego como princípio da minha carreira, você precisa assumir o risco, e acho que assim, assumir o risco até aí é bastante atrativo até, sabe? Vou arriscar chegar mais longe, vou arriscar porque isso provavelmente vai me colocar num outro nível e tudo mais. Eu julgo que é extremamente importante você entender que, ao assumir o risco, falando de preparação esportiva, as chances de dar errado é muito, muito, muito maior do que as chances de dar certo. E eu convivi e convivo com esse risco, acho que hoje um pouco menos até, mas eu convivi com esse risco na boa parte da minha carreira profissional, principalmente, de arriscar por certas coisas, sabendo que a chance de dar certo era pequena, sabendo que o que eu estava tentando, a chance de dar um resultado positivo, né, de gerar crescimento, melhora de performance, não era tão... O percentual de sucesso era pequeno. E isso não é atrativo. Você consegue dar um exemplo da última vez que você fez isso, Henrique, de uma coisa que você viu como novidade ou viu como mudança do tradicional e que deu certo ou que deu errado, tanto faz? Cara, acho que... Vou facilitar para você, eu lembro de você com aquela porcaria daquela tenda de altitude lá, que você se queimou um monte de ano fazendo aquela merda lá e demorou pra caramba pra te ajustar com aquilo lá, mas o quanto você deu de errado com aquilo lá, né? De chegar em prova queimado e tudo. Muito, 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 muito. E assim, às vezes, você encaixar com protocolo de treinamento, com protocolo de descanso, com o momento da temporada, com fator de estresse, quão profundo está o seu sono. Então, assim, você precisa entrar num nível de complexidade que é cada vez maior, cara. Por isso que eu sou sempre muito a favor de, antes de incluir qualquer nova ferramenta, eu primeiro tento dominar, sentir que eu domino determinada ferramenta que eu já utilizo. Para poder julgar de fato assim, isso funciona, isso não funciona, ou isso funciona até certo ponto, e aí eu tento incluir uma nova ferramenta de preparação, de recuperação, ou um novo elemento de treinamento, o que for. Aliás, falando em funciona ou não funciona, o pré-prova,
tá todo mundo ali alinhado. E que estratégia você achou que funciona para você, para que você tenha uma boa largada e não se perturbar com o outro? Porque eu imagino que teve um momento em que você era o recém-chegado naquele grupo de elite, você se sentiu no direito de estar naquele grupo, e isso deve ter mudado a sua estratégia de largada, mas a partir do momento que você conquistou e esse lugar é seu, mas que estratégia você usa para estar focado nos minutos, nos meia hora, 20 minutos, 1 minuto antes da largada? Pô, Álvaro, isso é variável, cara. E em Copa do Mundo rola uma pré-corrida, assim, que pelo menos eu me interesso por isso, né? De entender como são os comportamentos das pessoas, e isso foi um dos aspectos assim que eu fui estudando e aprendendo e desenvolvendo como criar defesas, né? Às vezes você não perdeu uma corrida antes mesmo dela começar. Enfim, acho que tem uma longa lista assim, de protocolos, de condutas que você precisa fazer. Geralmente não são coisas que você faz sozinho para você se resguardar e você se proteger. Vou dar um exemplo só. O top 8 da Copa do Mundo alinha num box separado, né? Então, quando você é a primeira fila da World Cup, você alinha no box ao lado da linha de largada. E ali são no papel, são os 8 principais atletas do dia, com os seus respectivos mecânicos, sommelier ou diretor esportivo, o que for. Geralmente, eu seleciono quem vai comigo para a linha ou para o box de acordo com o que eu sinto que é a percepção dos meus adversários em relação a mim. Se eu sou um atleta que está gerando risco, se eu sou um atleta que está intimidando, se eu sou um atleta que eles estão vendo que eu posso me desestabilizar, que eu estou mais cansado ou menos cansado, que eu estou mais agressivo, que eu quero muito aquela prova ou menos. E aí, dentro disso, eu tomo a minha decisão. Então, na última Copa do Mundo que eu venci, em Lenzenheide, na Suíça, estava na casa da principal nação, Matthias Fluker, líder da Copa do Mundo, Nino Schurter, recém-campeão mundial. Enfim, os caras se inflam de uma forma assim que vira galo de briga, né? E era uma corrida que eu queria muito e eu senti que eu tinha as pernas para bater qualquer cara naquele dia ali. Na véspera eu falei, eu quero a Zoe no box comigo. Aí foi a Zoe, foi mais uma pessoa, mas eu quero a Zoe, que é a nossa fisioterapeuta, e a Zoe, pô, é uma menina jovem, tem menos de 30 anos e tal, bonitinha, loira e tal, papapá. Ter uma presença feminina do meu lado inibe qualquer atitude mais agressiva, do mecânico chegar do lado e soltar um comentário mais agressivo, de um team manager chegar e te esbarrar um ombro. Isso são coisas que rolam, cara, o tempo inteiro. Então, é o tipo de coisa assim que, pô, dependendo da situação, às vezes eu quero, que é o maior cara do time, eu quero esse cara comigo. E falo, cara, vai de camisa regata amanhã. Coisas do tipo assim. Às vezes você precisa desarmar a agressividade, você precisa se apresentar de uma forma mais agressiva. Enfim, acho que isso rola muito, cara. Falando do psicológico, tem um livro da Batalha Genial de Ciclismo de Estrada, que foi o Slaying the Badger, que é o Greg LeMond com o Bernard Hinault, onde o livro tem uma definição muito simplista que atletas de endurance ou são sádicos ou são masoquistas, no sentido de que quem é sádico, quando é infligindo uma dor, cresce. E o masoquista, quando consegue infligir uma dor, cresce. Você se definiria de uma forma muito simplista em qual dos dois grupos? Você cresce quando alguém tenta dar na sua cabeça e você sobrevive? Ou você cresce quando você dá na cabeça de alguém e você vê que você está superior? Me veria como os dois, cara. Eu comecei a performar melhor no short track quando eu comecei a acreditar um pouquinho mais na minha dor. E aí, assim, eu comecei a refletir, cara, para 20 minutos de esforço, eu tenho um motor violento, cara. Não é possível que eu não consiga... Eu estava tentando ser esperto demais dentro da corrida, eu estava tentando fazer as provas muito segundo a cartilha do que é o certo, esperar o momento certo, atacar aqui e tal, fazer um teste ali. E aí chegou um momento que eu falei, cara, vai pro cacete, eu vou pra ponta, porque se eu estiver sofrendo, esses caras vão estar sofrendo muito. E isso passou a ser uma certeza. E a primeira prova que eu fiz isso foi a minha primeira vitória em Copa do Mundo, né? E não é que eu botei a cara na frente como um maluco, mas controlei a prova pelo meu nível de dor, pelo meu nível de sofrimento. Então,
uma prova na altitude, em Andorra, e aí eu sabia, cara, pô, se eu tô sofrendo aqui, eu só tenho que ficar aqui perto do meu limite, lançar alguns ataques a partir da ponta do pelotão, que ninguém vai botar a cara para fora. E se ninguém botar a cara para fora, passar 1, 2, 3, 8 voltas, cara, é um excelente sinal. Eu tô dominando a corrida. E a partir disso, pô, eu sou o cara junto com o Van der Poel, são os dois. O Van der Poel tem mais vitórias, sou o segundo maior vencedor na modalidade, e nós dois temos o maior número de pódios, se eu não me engano, empatados, não sei agora o número certo. Mas muito por essa questão de crescer a partir do meu sofrimento, né? Assim, a Copa do Mundo, um outro exemplo, né? A Copa do Mundo que eu venci de cross country em 9 meses, em 2020, foi uma prova que eu tive a felicidade do Nino estar muito bem. De ele querer demais a prova, porque uma vitória seria o recorde de vitórias de Copa do Mundo, enfim, e ele estava muito bem na prova, e ele é de longe o cara que eu mais coloquei energia, estudo, então eu conheço o cara assim muito bem, cara, muito profundamente. Eu sei os macetes dele, os tiques dele em cima da bike, e isso me diz muita coisa. E aí eu comecei a ler a prova do cara inteira durante a corrida, e isso foi me alimentando, porque o cara tá bem pra caramba, ele tá fazendo todas as coisas que ele sabe fazer, todas as coisas que eu sei que ele faz para desestruturar o adversário, para trabalhar a prova, para preparar o ataque final e tal, e eu fui sobrevivendo. E essa foi uma prova que eu me alimentei muito dessa sobrevivência na dor. Não foi um dia que eu estava bem. Várias outras Copas do Mundo de cross-country olímpico, eu tinha mais condições de vencer do que aquele dia. E aquele dia eu consegui entrar num nível de concentração partindo dessa situação de defesa, né? De alguém tá gerando dor em mim, de alguém me trabalhando dentro da prova, eu tá conseguindo sobreviver o nível de esforço e principalmente assimilar o que ele estava fazendo. Acho que isso talvez tenha sido o grande ponto assim, positivo que me ajudou a sacramentar a vitória aquele dia. Para o planejamento de 2022, tem uma coisa que é muito positiva, mas que eu imagino um desafio para o seu planejamento, que é logo no começo da Copa do Mundo, ser no quintal da sua casa, que naturalmente tem uma expectativa interna e externa. Uma pequena. Mas é o começo, né? Tem todo... Como é que você está planejando isso? Como é que você está administrando isso? Álvaro, eu acredito que eu tenho a capacidade de me preparar para a situação, mas é uma situação desafiadora, cara, não vou mentir. Pela expectativa externa, que acho que é mais controlável em relação ao impacto emocional, mas gera desafios logísticos, gera desafios de operação, são preocupações que geralmente numa Copa do Mundo normal, entre aspas, na Europa, eu não teria. E aqui eu preciso, com o meu time, me organizar para desafios um pouquinho diferentes. E aí o nível de expectativa interna, assim, né? Eu acho que toda vez que tem um objetivo que desperta emoção, você precisa ter uma inteligência, uma sabedoria enorme para usar essa emoção de forma assertiva. Porque você se apoiar e deixar a emoção te envolver, você vai fazer besteira. Você vai fazer besteira ou no processo de preparação ou na entrega de performance durante a corrida. Então, isso é desafiador. Por mais que eu me veja hoje como um atleta experiente com esse tipo de situações, não descarto que é uma coisa que eu tenho que ter muita atenção, muito cuidado, que eu tenho que me preparar muito com as pessoas que me auxiliam nessa área, para que eu não me perca devido ao ambiente, devido ao que a situação envolve. Você já contou um pouquinho do início lá em novembro, do quanto que é importante até fevereiro, quando você sente o estado que você está. Conta um pouco do que é a sua vida nesse período, o que você faz? Bike, trabalho de fortalecimento? Qual que é um pouco da sua rotina de base de novembro a fevereiro, vamos dizer assim? Então, Leandro, o mês de novembro é o meu mês de descanso na bike, mas é o mês provavelmente mais ocupado do meu ano. Eu
enfim, acho que eu construí a minha carreira dessa forma também, então não dá nem para reclamar. Mas é o tempo que eu dedico mais aos meus projetos paralelos, a que eu estruturo toda a minha temporada, eu estruturo o meu ano, como que eu vou operar, como que eu vou fazer as coisas. Então, geralmente, novembro é um período que eu não estou ocupado com a minha preparação, mas eu estou extremamente ocupado com outras coisas, inclusive com a minha carreira também. E aí o comecinho de dezembro, para mim, geralmente os primeiros 10 dias eu faço treinos não estruturados, de 10 a 12 dias. Então, assim, eu tenho um objetivo que é bastante flutuante, tá? De fazer uma carga horária nesse período. E aí, cara, são treinos assim muito mais para acalmar a mente, a entender onde que meu corpo está, a sentir que o corpo está fora de forma, a sentir, cara, onde que estão os desequilíbrios. Então, assim, esse começo, para mim, às vezes eu gosto mais de passar horas na bike sozinho, nessas primeiras 2 semanas, um pouquinho menos de 2 semanas, às vezes. Essas primeiras 10, 12 sessões de treinamentos, eu me permito entender onde que eu tô, como que é o meu estado, coisas do tipo. E aí, a partir disso, eu começo a estruturar o processo de treinamento, né? Acho que o Ni deu até uma pincelada já. Eu não sigo aquela ideia fixa, né, da programação, do treinamento de base. Eu incluo muito dos elementos de força, de trabalho de pico de potência, de velocidade, já a partir da minha 3ª semana de treinamento, que eu voltei das férias. Então, a partir do momento que eu não me sinto como um cara que é um sedentário que comprou a primeira bicicleta e está se arrastando para fazer 2 horas, 3 horas. A partir desse momento, eu já incluo praticamente todas as áreas da preparação. E aí, o que é variável dentro do ano é a quantidade de cada área, né? Então, dando um exemplo, um treino de volume, né? Treinos de 4, 5, 6 horas. Se agora eu faço 3, 4 sessões na semana com um volume alto em uma sessão única, talvez durante a temporada, mesmo entre Copas do Mundo, não é que eu não faça esses tipos de treinamento, mas eu provavelmente faça somente uma sessão. Se eu faço agora uma sessão de trabalho de pico de potência, talvez mais adiante eu faça 3 sessões com esse tipo de estímulo por semana. Então, acho que é isso que muda, assim, né? São os elementos parece que estão sempre presentes ali, os mesmos elementos, os mesmos tipos de trabalho, assim, as zonas de trabalho, e aí tem uma variação do quanto de cada área é trabalhada em cada semana, dependendo do momento do ano, ou do que é o objetivo, ou do que eu senti que é a necessidade. Você usa a bicicleta assistida como ferramenta de treino? Uso estrategicamente, uso geralmente em momentos não tão programados, assim, né? Então, como eu disse, nessas primeiras semanas agora, quando eu retornei, eu fiz algumas sessões com a e-bike. Ano passado eu utilizei muito a e-bike pós-Jogos Olímpicos, pré-Campeonato Mundial. Eu senti uma dificuldade muito grande de voltar à percepção visual que eu tinha, de pilotar em alta intensidade, em alta velocidade. E aí eu incluí um pouco de sessões intensas com a e-bike para aumentar a minha velocidade média em trechos técnicos, né, em trilhas. Então vai muito de uma necessidade, talvez entre como uma ferramenta, assim. Utilizo, o uso é limitado, é uma bike diferente, a resposta é diferente, a percepção é toda diferente, e às vezes você dá esses estímulos diferentes pode trazer, né, um efeito legal. Avança, e o trabalho fora da bike, né? A gente falou muito aqui de trabalho, pensa só em horas, e a gente pensa tradicionalmente em ficar passando horas em cima da bike. Mas tem todo um trabalho paralelo que também constrói a base de qualquer atleta, que pode ser desde musculação, fisioterapia, recuperação, mobilidade, cross-training até. Como que você aplica esse tipo de coisa? Eu trabalho em algumas áreas, assim, mais uma vez, né? São ferramentas ou estímulos que a aplicação é variável, né? Depende muito do que é a minha necessidade, de qual é o momento. Para exemplificar, a preparação mental que eu faço, por exemplo, com muitos exercícios, né? Que a gente estuda, vê qual é a necessidade. A Ale, que é minha preparadora mental, monta algum circuito ou alguma programação de treinamento mental e eu executo aquilo durante algum tempo. Principalmente a mente, que é
tem um potencial elástico enorme, né? Você não pode repetir estímulos, né? Deixa de fazer efeito. Então a gente monta às vezes um programa. Cara, eu já cheguei a fazer programas de treinamento mental 1h30 por dia, todo dia, cara. Então e assim, extremamente desgastante, cara. Putz, acabava com dor de cabeça e tal, extremamente exercícios que causavam um nível de estresse assim muito, muito profundo. A parte de talvez que seja mais perene e que eu mantenho até mesmo nas férias, é a parte de treinamento de respiração, que é o que é perdido mais rápido. Acho que de todas as áreas que você pode trabalhar, acho que capacidade de respiração, de memória neural, de função relativas à respiração é o que sofre alteração com maior velocidade. Então essa talvez seja a ferramenta ali, né, o treinamento que eu mantenha de uma forma mais fixa assim ao longo do ano. A parte de físio, cara, para mim não é só recuperação, né, muito a parte de educação biomotora, né, de mobilidade, de entender aonde que meu corpo tá oferecendo tá acusando alguma fuga, onde que tem uma limitação de movimento, onde que tem uma origem de alguma possível limitação em cima da bike. Então esse trabalho que eu faço com a minha irmã é muito voltado para isso também, não é só aquele recovery ali clássico pós-treino, não, tem muito de estudo, de análise, de avaliação, e aí a gente inclui como preparação mesmo, como um pré-treino. Henrique, tem o lugar comum, né, de que o seu corpo é o seu templo e, no seu caso, é a sua profissão, e a sua profissão faz com que você leve o seu corpo ao limite e descubra novos limites. E uma lesão ou um problema de saúde joga tudo isso pela janela, ou pode jogar tudo isso pela janela, né? Uhum. Como é que você faz para você ficar sentindo o seu limite do ponto de vista de evitar uma lesão, no ponto de vista agora, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de influenza, de você cuidar da sua saúde, você está levando o teu corpo ao limite máximo dele, mas mantendo ele no nível de segurança que você não se coloque vulnerável a algo que imprevisível, fora do seu controle? Poxa, Aura, acho que falar que eu tô levando o corpo ao limite é uma coisa que eu não acredito muito, não, porque se eu fosse acreditar nisso, eu tinha parado muito antes de empurrar as barreiras. Então, isso me traz até uma segurança de acreditar que provavelmente eu não tô no meu limite ainda. Mas com o tempo, eu aprendi a responder uma dúvida, né? Um questionamento que diz muito sobre o que eu devo fazer. É entender se a dor que eu estou sentindo é uma dor que destrói ou a dor que eu estou sentindo é uma dor que constrói. E a dor do processo de treinamento, enfim, acho que é muito fácil a gente achar algum argumento sólido para falar, cara, descanso também é treino. Você precisa tirar o pé agora. E às vezes tirar o pé não é necessariamente a melhor coisa a ser feita. Às vezes você precisa mudar o estímulo, às vezes você precisa incluir mais alguma outra coisa do que retirar. Então a nossa mente chega a um ponto que, cara, você já tem certeza que você está dando tudo de si. E eu descobri algumas vezes que tinha uma portinha ali que eu não estava vendo, que dava para ir mais. Porém, eu aprendi, eu pelo menos me mantenho muito alerta a tentar enxergar as dores que destroem. O que é a dor que destrói? É uma pequena lesão, é alguma coisa que limita o seu movimento, alguma coisa que limita a sua capacidade de recuperação, e aí isso, antes de você incluir e trazer carga, você precisa resolver. Assim, um exemplo grotesco, né? Acho que a maior lição que eu aprendi em relação a isso, em 2015, quando eu assinei com a Cannondale Factory Racing, eu tive um começo de temporada muito bom, muito expressivo, boas performances na Europa, venci campeonato pan-americano e tal, e aí eu cheguei às 5, 6 semanas da Copa do Mundo, da abertura da Copa do Mundo, que seria na Alemanha, país sede do time. Eu errei uma curva treinando, bati o pé no chão, não cheguei nem a cair e comecei a sentir dor.
cheguei em casa de tarde, comecei a ter muita dor, comecei a ter dificuldade de pisar no chão e tal, e achei estranho, putz, vou no hospital. Cheguei no hospital, tinha uma fratura pequena no meu pé até, mas tinha uma fratura. Aí, cara, me imobilizou o pé, gesso até o joelho e tal, não sei o quê, papapá. E aí ficaria com gesso, não lembro agora, 2 semanas, um negócio assim, até fazer uma nova análise e tal. E aí, eu fui dormir mega frustrado, né, cara? Putz, cara, tava tão bem e tal, não sei o quê, e não é possível, tô treinando tanto, e nessa vontade de aceitar a dor, e que a dor tá sempre produzindo uma coisa boa, que a dor sempre vai expandir o teu limite, cara, eu acordei de madrugada, serrei o gesso fora, e o sol nasceu, eu saí e rodei 180 quilômetros. E, cara, isso foi uma das maiores estupidezes que eu fiz na minha carreira, assim, cara, sou até heróico, né? Então, não sei o que, papapá, que cara machão, coisas do tipo, mas eu atrasei. Burrice tem limite, né? Burrice tem limite, cara. E eu perdi a minha boa parte da minha temporada, que era uma temporada promissora, era uma temporada extremamente importante para mim a nível profissional, de me estabelecer como um atleta de elite ou não. E acabei jogando fora boa parte do ano, voltei a performar mais ou menos bem no Campeonato Mundial, no final de setembro, e até lá eu me arrastei, cara. E foram várias Copas do Mundo, simplesmente porque eu não parei e entendi, cara, isso é um problema, talvez eu perca as 2 primeiras Copas do Mundo, mas eu fiz um baita trabalho até aqui, vou perder 2 semanas, talvez 3, talvez 4 de preparação e vou retomar com... Isso é talvez a maturidade que hoje eu teria de... Cara, tive uma fratura, tranquilo, não importa qual prova que tem pela frente, eu preciso primeiro sanar essa dor, que é uma dor que destrói, que não vai construir nada, não adianta eu encarar ela, primeiro eu preciso tratar. E quem não faz uma construção de carreira saudável paga um preço muito alto, cara, que é o preço de danificar o teu maior patrimônio, que é o teu corpo. Quanto atleta profissional, principalmente, teu corpo é teu patrimônio, é o que gera tudo. A partir do momento que você desgasta esse patrimônio, é uma coisa que ninguém vai pagar essa conta por você, né? Uma fatura tua. Falando de outro assunto mais light, morando no Hemisfério Sul é mais difícil, mas você teria vontade de correr ciclocross? Tenho. Esse ano eu tinha planejado fazer um mini calendário e competir o Campeonato Mundial. Acabou que foi um planejamento que a gente deixou de lado. Talvez agora nessa reta final aí de carreira eu tente alguma coisa, cara. Gostaria muito, acho que é um tipo de esforço, um tipo de prova que eu faria muito bem. Óbvio que tem a limitação da condição climática, acho que isso é o maior desafio. Eu tenho uma dificuldade considerável de performar como um europeu, né? Quando a temperatura baixa ali, né, para casa de 5 graus para baixo, para mim é desafiador. Então tem essa limitação, mas até pela experiência também eu gostaria de fazer, está nos planos, tem possibilidade de acontecer, talvez na próxima virada de temporada, né, na próxima temporada de ciclocross 22-23, talvez eu tenha uma primeira experiência. A etapa do ano passado na beira da praia, do ponto de vista de espetáculo, foi excepcional de assistir, né? A plástica é muito bonita. Dá para fazer no Brasil, né? Dá para pegar uma praia grande do Brasil e fazer um circuito de ciclocross, né? Ciclocross é uma modalidade que você faz praticamente em qualquer lugar, né? Eu tava falando com os caras hoje. Eu acho que o ciclocross é tão ridículo que por isso que é tão legal, sabe? É uma coisa tão nada a ver que é muito maneiro. Daí a galera começa a falar, mas, cara, tem lógica nessa modalidade, tá? Mas é uma modalidade que tem um contexto histórico que eu acho muito legal, né? Uma modalidade prévia ao mountain bike, uma modalidade que tem um background ali de justamente ocupar os atletas profissionais ali durante o período ocioso, né? Durante o período desafiador pra caramba de se preparar no inverno europeu, e se tornou, acho que hoje, mais global, né? Mas em alguns países ali é surreal o tamanho da modalidade, né? Principalmente Bélgica. Mas, Henrique, indo para o outro âmbito, né? Tem essa que algumas pessoas chamam de gincana e muita gente não gosta que chama de gincana, que é o ciclocross, e tem o pomposo e limpinho ciclismo de estrada. Muita gente fala que
aliás, muita gente pergunta por você no ciclismo de estrada, e eu sei que essa é uma coisa que já passou também pela sua pauta aí de novembro. Onde caiu? Onde não deu certo? Não, você é o Aguinaldo, já criou a carreira. O Aguinaldo já está registrado no UCI. Não, e registre-se aqui também que ele ganhou a Copa VO2 no Rio, a única Copa Escalada do Império. Verdade. Foi a primeira vez que eu tive uma primeira impressão do Henrique. Falou, o cara ganhou, super ciclista e tal. Copa VO2, 2008. Poxa, então, o ciclismo estrada é uma coisa que me atrai até certo ponto. Eu tenho na minha bucket list ali fazer um Grand Tour, mas acho que é a situação mais complexa de realizar. Acho que falar por exemplo, de ciclocross ou de qualquer outra modalidade ou qualquer outro projeto, eu conseguiria hoje com relativa facilidade por ter construído uma reputação, um nome dentro da modalidade. Então, é fácil, entre aspas, né? É fácil eu conseguir tocar um projeto novo assim. No ciclismo de estrada, acho que tem uma complexidade diferente, né? De você integrar uma grande equipe, a partir do momento que você entrou numa grande equipe, você ter espaço para poder competir, performar por essa equipe. Eu acho que o ponto para mim, assim, né, eu trouxe a possibilidade na minha última negociação de contrato. Acho que o ponto para mim é entender assim, o que eu consigo fazer com o tempo de vida no alto rendimento que eu tenho. Acredito que eu tenha capacidade física pelos meus números, pelo que eu já treinei, pelo que eu já conversei. Eu tenho a capacidade fisiológica de performar bem no ciclismo de estrada de alto nível. Mas não é só a capacidade fisiológica. Você precisa entender o ambiente, entender como é que funcionam as provas, entender como é que funcionam as equipes. Então, existe um time frame ali de escola, de aprendizado. Você não vai compensar tudo na força bruta, até porque, enfim, não é que a sua força é suficiente é uma coisa, ser a mais para você poder jogar fora e se sobrepor ainda e achar que você ainda assim vai conseguir disputar vitórias, é uma outra conversa. Então, você precisa aprender o ofício ali, o que, para mim, né, no ano que eu completo 33 anos de idade, talvez seja o maior desafio, né? É o poder, essa temporada, né, eu me dedico 100% ao cross country olímpico. Eu tenho meus planos agora para o futuro, o que eu vou fazer, se eu vou fazer ou não vou fazer, mas mesmo que ao final dessa temporada fizesse uma transição para o ciclismo estrada, quantos anos eu conseguiria competir num nível que fosse bom, né? E aí entra o lado que acho que hoje pesa mais, é que no mountain bike eu consigo fazer muitas coisas pelo esporte, né? Eu consegui construir uma carreira que, mal ou bem, é atrativa, traz destaque, traz investidores, que eu posso fazer projetos, que eu posso fazer ativações, que eu, enfim, posso fazer. A liberdade que você tem no mountain bike é muito atrativa também. Tem esse dilema, cara. Eu vou te falar que é uma coisa que eu ainda penso na possibilidade. Se eu encontrasse um caminho menos complicado, provavelmente eu tentaria 1 ou 2 temporadas no ciclismo de estrada, mas existe essa complexidade de entrar numa equipe, não é fácil. Mesmo você sendo um atleta que, entre aspas, construiu uma boa carreira numa modalidade prima-irmã, não é fácil você conquistar seu lugar ao sol no Pro Tour, não. Claro, não, isso a gente tem noção, até porque você teria que ter essa vaga e construir ali dentro do time a oportunidade de correr as grandes provas, que senão também é muito perrengue para quem já tem a sua história também. Não que eu tenha medo do receio do perrengue, mas eu entendo, assim, é justamente o que você falou. Você precisa estar disposto a passar por um novo processo de aprendizado, de aceitação, de conquista, de achar teu espaço ali, para eventualmente eu poder largar numa prova e, cara, eu não tenho interesse por o dinheiro que fosse de largar, talvez num Grand Tour, mas em nenhuma outra prova para ser, não que eu não tenha beleza nisso, mas que eu largasse para fazer um trabalho, para eu ser um gregário ou para ser um cara para trabalhar para alguém. Se eu fosse tentar isso, seria por uma possibilidade pequena, sabendo que já é uma possibilidade muito pequena, de eventualmente ganhar grandes eventos ou de ter exposição, de conseguir disputar grandes provas de ciclismo, como uma nova oportunidade de expandir também o alcance da bicicleta. Então, isso é muito difícil.
Eu acho que você definiu muito bem. Uma modalidade é difícil de explicar, né? Quem não tem tanta naturalidade. Por que um ciclocross é fácil? Por que um mountain bike é relativamente fácil? Cara, você precisa daquele patrocinador com um budget mínimo, você vai lá e forma a tua equipezinha em volta do Henrique. Você tendo um patrocinador com uma verba tal, você resolve, você corre a prova que você quiser, você faz o calendário que você quiser e você não depende de fatores externos. Você compra lá X bikes, X mecânicos, X terapeuta. No ciclismo de estrada, não. Você depende de contatos políticos que te permitam uma licença de World Tour, você precisa de outros valores de patrocínio, né? Assim, estrondosamente, a gente pode falar de 50, 100 vezes maiores do que seria para fazer um ciclocross ou um mountain bike. Você depende, uma equipe é toda uma estrutura empresarial corporativa, onde você tem uma briga de egos, políticas e interesses. Então, começa que para você fazer um Grand Tour, quero fazer o Tour de France, você depende do Tour de France convidar a tua equipe na qual você está inserido. Depois, você depende de que dentro daquela equipe, a equipe te selecione, de que você entre no core da equipe daqueles líderes. Enfim, são muito mais fatores políticos e externos que a gente não controla, né? Que essa é a... Eu acho que fazer uma prova de ciclocross na praia de Copacabana é mais divertido. São o ciclocross mais quente da história. Então, vai jogar ao contrário. Os belgas lá que subiu de 20 graus já estão sofrendo, se derretendo inteiro. Fevereiro, no Rio de Janeiro, 42 graus na sombra, vai ser por WO, vai caindo assim uns pedaços na primeira volta. Corrida de sobrevivência, né? Last man standing. Mas, Henrique, foi um grande prazer ter você aqui com a gente. Eu acho que a gente começa o ano muito bem. E muito obrigado pela atenção que você deu pra gente hoje, a oportunidade de falar um pouco, conhecer um pouco mais você. Os nossos ouvintes já te conhecem, é claro, mas puderam também ouvir um pouco mais sobre outras formas da sua experiência. Não, obrigado, gente. Brigadaço pelo convite. Espero que não seja o último. E deixo aqui publicamente o meu convite aberto a unir para voltar a Petrópolis para treinar com o Strava aberto. Aqui ao vivo, hein? Ao vivo aí, ó. Tá registrado. Não cortem, não editem essa parte, por favor. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá aí o Nicolas Sessler sendo intimado pelo Henrique Avancini para defender os cons dele lá na Serra Fluminense. Os dois são amigos de longa data, compartilharam a equipe lá no início do projeto de mountain bike da Caloi, um projeto que foi muito importante para a carreira do Avancini e também para o Nicolas Sessler, e foi muito bacana acompanhar de perto esse papo entre os dois, esse reencontro de pró com pró que eu e você ouvimos aí numa posição muito privilegiada. Esse é o nosso primeiro episódio de 2022, mas é o número 85 da nossa história, então rola aí no seu player que tem muita coisa legal para você ouvir. Recomendo o primeiro episódio da nossa microsérie sobre doping, com Álvaro Pacheco e o Dr. Felipe Savioli. Serão 3 programas discutindo os efeitos de substâncias e tratamentos no organismo do esportista. Vale a pena, é informação muito bem feita sobre como funciona o seu corpo e também as substâncias que vira e mexe a gente vê citado por aí. Um feliz 2022, um ano de muitas pedaladas. Sigam o Gregário aqui nas mídias sociais e no seu player de podcast favorito. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o podcast, o nosso conteúdo que é feito diretamente para você que adora pedalar. Um grande abraço e até a próxima.